A garota de cabelos vermelhos disse: qual seita era aquela? Oh certo, o inútil costumava estar noivo da Júnior daquela seita, a seita do osso de ferro. A garota de cabelos roxos disse: parece um nome estranho. O treinamento acabou, ainda temos tempo suficiente, como está no caminho, vim aqui dar uma olhada. Eu mencionei o treinamento, a Júnior também alcançou o 9º grau de mestre marcial após passar pelo treinamento de prova. Entre os discípulos que acabaram de ser promovidos, ela é a mais rápida. Ela deve ser uma verdadeira gênio abençoado pelos céus. Felizmente, ela não foi arrastada para baixo por aquele cara inútil do condado de Qingyang. Romper o noivado foi definitivamente uma ação razoável. Senhorita Sênior, talvez ele volte a ter aquele talento novamente, certo? Neste momento, todos na seita seguiram Chanxiao para a batalha. Chanxiao também aproveitou a oportunidade para tentar controlar seu poder ao longo do caminho. No entanto, essa técnica de palma de Chanxiao foi um pouco excessiva. Xiaomo disse: esse poder destrutivo do chefe, ele ainda é um mestre marcial? Xin Shen disse: ainda há muita força sendo dispersa, e o poder não pode ser completamente concentrado. No entanto, comparado a quando ele ainda estava na seita, a precisão do domínio do chefe sobre seu poder pelo menos dobrou. Chanxiao suspirou e disse: tão entediante. Eu originalmente só queria ser um mestre marcial comum. Agora, tudo o que posso fazer é mostrar minhas cartas. Chanxiao disse: eu sou o mais forte aqui. Droga, Chanxiao não consegue controlar seu poder, mas, por outro lado, sua habilidade em falar bobagens é tão boa quanto sempre. O sistema anunciou, o anfitrião entrou oficialmente no pico, o reino do mestre marcial atende aos requisitos, iniciando a missão épica. Detalhes da missão convidam o anfitrião a, dentro de um mês, liderar discípulos até a montanha da fonte sagrada e desafiar a seita da fonte sagrada. Condições da missão: os discípulos devem derrotar 3 discípulos centrais da seita da fonte sagrada, 10 discípulos internos da seita da fonte sagrada e 30 discípulos externos da seita da fonte sagrada. A missão falha se não conseguir chegar à seita da fonte sagrada dentro do tempo especificado ou se não conseguir derrotar os discípulos da seita da fonte sagrada na missão. As recompensas da missão não estão especificadas. Parece que tenho que aproveitar a competição com a seita da fonte sagrada para completar a missão, no entanto. Chanxiao pensou: chefe, o sistema deve pelo menos levar mais de 40 pessoas. Você sabe quanto isso vai custar? Eu cuspo sobre isso. Você sabe quanto esforço é necessário para cuidar deste caminho? Xiaomo disse: o mestre está começando a rir sozinho novamente. Sênior irmão Ye, o que você acha? Quando fomos fazer reservas em uma seita de nível 5, havia alguma chance de vitória? Xin Shen disse: as seitas estão muito atentas à sua imagem, por isso, mesmo que sejamos reservas, elas não aproveitarão sua posição favorável para dar golpes baixos. Para demonstrar sua força, nas fases iniciais, há uma alta probabilidade de que enviem discípulos com níveis de domínio equivalentes aos nossos. O nível de domínio das artes marciais também terá divisões mais detalhadas: normal, intermediário, avançado e zênite. Por exemplo, em termos de força, um artista marcial de zênite é mais de 2 vezes mais forte que um discípulo marcial comum. Ataques rápidos como um relâmpago não são absolutamente difíceis. Com a força de uma seita de nível 5, é comum cultivar discípulos até o nível intermediário, e os de nível avançado são muito raros. Portanto, nas fases iniciais da batalha, definitivamente podemos obter uma vantagem significativa. Isso significa que todos nós somos de nível avançado então? Então não seria possível derrotar facilmente os mais fracos? Eu não esperava que até o segundo pior discípulo interno pudesse sair e matar outros. Xin Shen disse: nível avançado, deixe-me dizer, nesta viagem, qualquer discípulo que temos está abaixo do zênite, então isso não é um insulto para os outros? Na seita da Spring Sagrada, alguns discípulos se adiantaram: bem-vindos à seita da Spring Sagrada. Lin Feng disse: um discípulo central da seita Primavera Sagrada, Qin Lin Feng, é orado em recebê-los todos aqui. Venham rapidamente testemunhar a batalha da seita Primavera Sagrada contra a seita Osso de Ferro primeiro. Desculpe incomodar você.
Este é o jovem mestre Lin Fang dos rumores, cada pessoa empunhando uma espada, aniquilando mais de 300 bandidos na gangue Jiao Long. Olhando para seu espírito extraordinário e a pura força de seu corpo, ele realmente é um herói que surge da juventude. Mal posso esperar para ver a fuga caótica da seita Osso de Ferro. Líder da seita, o único mestre marcial de médio nível da nossa seita sou eu. Mas agora há pouco, essas pessoas pareciam. Ele disse, não há surpresa, este é o poder de uma seita de nível 5. Aquela é a seita de nível 4, Palácio Flor Mística. Por que eles estariam envolvidos com a seita Osso de Ferro? Líder da seita, parece que eles não são apenas seitas de nível 4. Se não estou enganado, aquele traje pertence a uma seita de nível 2, Terra Santa Lírio, certo? Aqui, aqueles dois, como eles apareceram aqui? Ele disse, irmãs mais velhas, preparei especialmente chá e bolos na sala ao lado para vocês duas. Podem me seguir para descansar um pouco? A seita Osso de Ferro nem sabe se tem coragem de vir aqui ainda. Você disse, esta pessoa é Mu Hongxin, certo? A linda garota do condado de Tianhai. Meu mestre frequentemente fala dela para mim. Tanto você quanto eu temos raízes espirituais de grau superior, mas a senhorita Mu Hong é excepcional. Ouvi falar dela por muito tempo e a admirei por muito tempo. Me pergunto por que a senhorita Mu Hong veio assistir à batalha? Se for apenas para ver do que meu sagrado setor da primavera é capaz. Como um discípulo central, posso pessoalmente levá-los para uma visita. Não, Wolf. Minha Júnior é a discípula pessoal do 11º ancião da minha Terra Santa das Lírios. Se você quiser se tornar amigo dela, deve primeiro provar sua própria força. Entre aqueles do setor dos ossos de ferro que vieram competir está o noivo da minha Júnior. Jovem, vá e prove que é digno de cortejar minha Júnior. Ficarei feliz em fazê-lo, então deixe-me despedaçá-lo. Eu já vi muitas pessoas assim. Se você não usar esse método para desviar a atenção dele nos dias que antecedem seu duelo, definitivamente não conseguirá viver em paz. Mu Hong disse, mais uma vez que ele colidir com Xiao Zuiji, isso não será tudo revelado? Xiao Zuiji não é mais meu noivo, então como posso trazer problemas adicionais para ele? Ela disse, ele não ficará incomodado de jeito nenhum. Uma pessoa talentosa como eu certamente não iria desistir. Não se preocupe, enquanto eles estão lutando entre si, nós também podemos permanecer em paz. Mas Xiao Zuiji na minha impressão não é tão próximo de mim. Enquanto as duas mulheres discutiam sobre Xiao Zuiji, ele, por sua vez, ficou pálido. Por causa de seu chefe, agora, enfatizo mais uma vez o ponto-chave do movimento, perna esquerda dobrada, perna direita no chão, soco deve ser para baixo, deve ser forte. Zuiji disse, chefe, essa posição não é um pouco prejudicial para os joelhos? Xiao Zuiji, você não tem o direito de levantar essa dúvida. Com seu nível de habilidade, você mal pode ser considerado humano. Muito bem, todos, preparem-se para entrar na arena. O secto da fonte sagrada, ele disse, amanhã é o dia marcado, mas o secto do osso de ferro não mostrou nenhum movimento. Eles devem estar se arrependendo e fugindo a caminho daqui. Ele disse, parece que há muitos sons de pássaros. Ele disse, poderia ser que um enxame de bestas demoníacas estivesse atacando do céu agora. Não são bestas demoníacas, mas as sombras de algumas pessoas. Ele disse, são pessoas, todas elas são pessoas. Os discípulos da seita do osso de ferro estavam felizes pulando pelo ar. Chan Xiao estava com um sorriso astuto, claramente tramando algum plano obscuro. Então, de repente, uma explosão alta ecoou, droga. Esta é a seita do osso de ferro. Chan Xiao exibia um sorriso desprezível e presunçoso. Todo o grupo da seita do osso de ferro assumiu a mesma pose, aterrissagem de super-herói, a seita do osso de ferro, vem buscar orientação. O mestre Qin considerou isso um bando de movimentos chamativos.
Enquanto isso, a pessoa que o acompanhava arregalou os olhos em admiração. Era compreensível, pois, em termos de aparência e ostentação, se Tian Xiao fosse o segundo, ninguém ousaria reivindicar o primeiro lugar. Esta é uma seita de nível 7, seu impulso é bastante intimidador. O sujeito que havia sido deixado para trás por Tian Xiao começou a tossir, limpando a garganta com um som áspero e ofegante, seguido por uma tosse incessante. Nobres membros da seita do Osso de Ferro, acredito que a seita da Primavera Sagrada preparou acomodações para vocês. Eu sou Qin Lin Feng, um discípulo central da seita da Primavera Sagrada, aqui para recebê-los em nome dos anciãos. Xing Shen comentou, apenas enviar um discípulo central para nos receber, a seita da Primavera Sagrada parece um pouco excessiva. Algumas pessoas dizem, peço desculpas pela abruptidade da minha chegada. Sinto muito por não ter saído para te cumprimentar. Lin Feng disse, Ancião Jin. O Ancião Jin disse, Lin Feng, você e seus companheiros da seita Iron Bone devem estar cansados da longa viagem. Leve-os primeiro para os quartos de descanso. Não devemos perder a face da nossa seita Holly Spring. E a natureza sarcástica de Tian Xiao era simplesmente inalterável. Ao passar, ele teve que estalar os dedos para provocar alguém. Mas, assim que estavam se dirigindo para a área de descanso, Tian Xiao de repente parou. Tian Xiao virou a cabeça e olhou para trás, como se tivesse descoberto algo. Diretor, você está se sentindo desconfortável ou algo assim? Nada disso, meu coração apenas disparou de repente por um momento. Deve ter sido uma ilusão. A seita Iron Bone não é simples, uma seita de nível 7, mas possui uma aura tão imponente. Na minha opinião, eles devem ter tomado algum tipo de remédio para exibir seu prestígio, certo? Dai Lu disse, Haha Tian Xiao, Junho Tian Xiao, está na hora de você sentir a dor agora. Dai Lu, eu adivinhei que você estaria aqui. Recentemente, ouvi que você procurou especificamente um ancião por uma cota de desafio, então sabia que você dava valor à seita Iron Bone. Dai Lu disse com raiva, eu sou inimigo jurado da seita Iron Bone. Ele disse, carregando uma grande inimizade. Não é à toa que você treina tão duro. Agora você está no pico do reino do discípulo marcial. Dai Lu pensou, o pico do reino de discípulo marcial, é porque temo despertar a suspeita do ancião, então intencionalmente sufoquei meu cultivo. Após absorver a força vital de inúmeras bestas e plantas em Oushan, meu nível de reino também mudou de artes marciais para o primeiro estágio do mestre marcial. No entanto, com meu cultivo atual, ainda não posso causar nenhum perigo a Junho Tian Xiao. Mas quanto aos seus discípulos, mesmo que eu não possa matá-los, devo fazê-los experimentar o que é o sofrimento. Se não fosse por esperar por você, eu já teria deixado a seita da fonte sagrada e saído para conquistar livremente. Então vamos escolher o discípulo mais forte da seita dos Ossos de Ferro como alvo desafiador. Junho Tian Xiao, você e seus discípulos estão destinados a serem degraus em meu caminho para me tornar o Supremo Forte. Xing Shen disse, mestre, afinal, esta é outra seita, você deveria prestar atenção à sua imagem um pouco. Tian Xiao disse, abaixe sua voz. A oportunidade de sentar na primeira fila e assistir a este casal diretamente não é fácil de vir. Mu Hong disse, a aura em você está muito mais densa do que antes e também mais forte, parece um pouco mais alta do que da última vez. Tian Xiao disse, Xiao Zuiji, droga, você está sério em recuar? Mu Hong disse, meu chefe está aqui para desafiar a seita da fonte sagrada, eu deveria apenas correr com ele? Meus negócios não são da sua conta, e além disso, as questões do chefe não precisam da sua ordem. Droga, Zuiji. Isso realmente dá a impressão de um CEO autoritário. Lin Feng disse, seu tom aqui é realmente ofensivo. Senhora Mu Hong, alguém tão tolo e imprudente quanto ele não merece você. Droga, Lin Feng está no palco agora, o show finalmente vai ficar bom. Xiao Zuiji, prenda-o e bata nele. Já que seu novo amor está aqui, não irei mais com você. Ainda preciso voltar para me preparar para o desafio de amanhã. Que novo amor! Não sou apenas sua ex. Ah,
fui longe demais. Não consegui conter a língua. Essas questões só afetarão minha velocidade de ataque. Estou saindo agora. Desejando ir embora tão cedo, está com medo ou algo assim. Esse Lin Feng, provocando Xiao Zuiji sem ter a chance de atuar, foi jogado de lado como um cachorro por Zuiji. Xiao Zuiji o jogou diretamente na parede, com a intenção de causar sérios danos cerebrais. Lin Feng disse: droga, subestimei meu oponente. Peço desculpas, fiquei momentaneamente distraído e não te vi parado na frente. Vendo seu amado tão descolado assim, a garota atrás ficou realmente feliz. Chan Xiao disse: o mestre dessa habilidade de Xiao Zuiji possui cerca de 7 partes do meu poder espiritual como demonstração. Se eu tivesse essa operação na época, não teria. Zuiji pode ser considerado como abrindo um bom começo para nós. Realmente, estou cada vez mais ansioso pela luta de amanhã. No dia seguinte, na competição da seita do Manancial Sagrado, alguém disse: não esperava que o mestre Junho realmente tivesse coragem de desafiar. Então vamos nos envolver em uma batalha de tirar o fôlego. Alinha-se com meus pensamentos, então vamos começar com os discípulos externos, lutando 30 partidas para determinar o resultado. 30 partidas? Você acha que quero ter certeza? Se não fosse pela missão, o demônio não gostaria de lutar tantas partidas. Haha, se o mestre Junho gosta de levar socos na cara tantas vezes, definitivamente não irei desapontá-lo. Então, mestre Junho, envie seu discípulo primeiro. Chan Xiao disse: a chave para ter boa moral é ter boa comida, então vamos deixar o mais forte assistente de cozinha da seita Iron Bom subir ao palco primeiro. Ele pediu: chefe assistente, chefe assistente. Chan Xiao disse: suba ao palco. Onde está o 47? Oh meu Deus, mesmo vindo de um histórico de assassino e tendo mudado de carreira para me tornar um chefe assistente, lutar na frente de tantas pessoas parece um pouco familiar. Se não fosse pelo chefe Dudu querendo ver um pouco de emoção, definitivamente não teria pedido ao líder para me deixar acompanhar. Bem, então, vamos começar essa luta. Lu Yanqian da seita da Fonte Sagrada, um discípulo marcial no pico do reino. Se você não quiser ser acusado de intimidar os fracos, ainda não é tarde para você admitir a derrota. 47 subiu ao palco de competição enquanto Dudu abaixo torcia alto: boa sorte, 47. Aiza, você realmente deveria lançar alguns socos. Caso contrário, o chefe ficará muito desapontado. Se você quer morrer, então não me culpe por não conter meus golpes. Esse cara levantou a perna e usou o passo 9 para avançar em direção ao 47. Uau, seus reflexos são rápidos. Droga, que velocidade patética. Aqueles frangos na arena não sabem nada, mas ainda fazem avaliações enganosas sobre a luta. Alguém comentou: embora Lu Yanqian esteja apenas no pico do reino do discípulo marcial, sua velocidade é quase comparável à de um mestre marcial. E não vamos esquecer que o passo 9 é uma habilidade assinatura da seita da Fonte Sagrada, muito excepcional como Li Fei. Ele disse: olhe para lá, os discípulos da seita do Osso de Ferro estão todos confusos e aterrorizados, silenciosos como arroz, haha. Aquele cara está lutando com 47, mas está pulando descontroladamente, achando que isso torna legal. Abaixo, os irmãos mais novos de 47 estão sussurrando entre si: irmão mais novo, você já lutou com pessoas de outras seitas, você tem um amplo conhecimento. Diga-me, a velocidade dos artistas marciais de pico de outras seitas é realmente tão lenta? Embora sejamos novos discípulos, não deveríamos estar tão longe assim. Você consegue acompanhar a minha velocidade? Parece que você é um discípulo talentoso da seita do Osso de Ferro, certo? Nesse caso, não me importarei em deixar você testemunhar a minha verdadeira velocidade. Lute se quiser, por que arrastar isso com tantas palavras? É exaustivo ouvir todo esse blá blá blá, apenas lute já, pare de mostrar serviço. Agora ele está realmente magro, 47 disse, se não fosse pelo chefe querer ver uma luta mais dramática, eu nem me daria ao trabalho de fingir que sou lento, jogando esse jogo chato de pega-pega. Que idiota,
pensando que é habilidoso, um chefe, tentando se exibir. É só frustrante pensar sobre isso. Ele disse: droga, uma habilidade de um discípulo marcial de nível médio já me derrotou? O velho homem disse: este deve ser o discípulo que a seita dos ossos de ferro tem cultivado secretamente, enviado para a arena para levantar o moral. HMPH, enviar um discípulo forte para lutar na primeira partida. Vamos ver quantos discípulos fortes eles têm para as 29 partidas restantes. Um já é demais, eles absolutamente não podem mostrar mais. Para a próxima partida, mandem um discípulo com raiz espiritual de nível médio para esmagar o moral deles. Oh, deve ser a imagem do discípulo com raiz espiritual de nível médio da seita da fonte sagrada. Mas esse design parece bem estranho. Ah, desculpe. Parece que posso ter sido um pouco honesto demais. Muito bem, agora está 2-0. O ancião está muito bravo e continua a arranjar as próximas partidas. Agora está 4-0, depois 10-0, continuando 20-0, 23-0, 26-0 e finalmente 30-0. Haha, a seita da fonte sagrada foi completamente destruída. O velho Jin olha para a cena atônito, 30 partidas, e todas foram esmagadas. Chan Xiao disse: velho Jin, os discípulos externos terminaram suas partidas, então agora são os discípulos internos, certo? Não esperava que a primeira rodada terminasse até mais rápido do que eu imaginava. Ainda é cedo, vamos nos apressar. Quem sabe, depois das partidas, podemos ainda pegar o líder da seita para o jantar. Ele apertou os dentes e disse: reúnam todos os discípulos internos mais fortes para mim. Precisamos proteger o último vestígio de dignidade da seita da Primavera Sagrada. Nesse momento, o sistema de Chan Xiao chamou: notificação, o discípulo interno da seita da Primavera Sagrada obteve uma vitória completa, o anfitrião ganhou 400 pontos de contribuição. Progresso na missão épica, 20%. Como cada partida foi vencida com um único golpe contra o oponente, atende à condição oculta. Recompensa adicional de 200 pontos de contribuição e 10% de progresso. Progresso da missão épica, 30%. Ahá, toda essa comoção ativou uma missão oculta, nada mal. Então, deve haver também uma missão oculta para o duelo dos discípulos internos. Preciso pensar em uma maneira de agarrar as recompensas disso. Enquanto Chan Xiao tramava, ele continuava a bater os dedos continuamente, deixando Qian Qian completamente confusa. De repente, uma voz alta ecoou na arena: Junho Chan Xiao. Você sabe quem eu sou? Chan Xiao manteve uma expressão perplexa, se perguntando: você é a Kajita Kenori, Ozumi Junho ou aquele cara de calções curtos? Depois de um tempo, ele finalmente se lembrou: lembro agora. Você é aquele de King Yang City que zombou de mim, não, que ridicularizou minha discípula mais velha Qian Qian. Xing Shen exclamou: droga, esse cara está subindo de nível, hein? Ousando zombar do meu sênior. Incontáveis olhares assassinos imediatamente se dirigiram ao inimigo, como se quisessem cortá-lo em 100 pedaços. Droga, esse cara realmente merece ser abatido. Dai Lu disse: HMPH. Você se atreve a enviar seu discípulo mais forte para lutar comigo? Chan Xiao respondeu, quão arrogante, exigindo um duelo. Líder, eles me chamaram especificamente. Deixe-me subir e enfrentá-lo. O quê? Você se atreve a afirmar que é o discípulo mais forte? O sênior ainda não falou. Xing Shen disse: o que vocês acham? Como uma luta como essa pode ser lidada por minha irmã? Droga, que atitude bajuladora, que desprezível. Se a força principal não é forte, então deixe Xing Shen ir e assumir seu lugar. Mas olhando para sua energia, você não é nem qualificado para eu levar você a sério. O sagrado seita da fonte acaba de perder 30 partidas seguidas. Se eu puder derrotar o discípulo mais forte deles, isso certamente chamará a atenção dos anciãos. Eu até posso ser promovido a discípulo pessoal. Discípulos pessoais têm muitos recursos de cultivo, e assim não terei que sair para treinamento nunca mais. Dai Lu respondeu:
ótimo. Nesse caso, abra seus olhos e sinta minha verdadeira força. Desde quando Dai Lu se tornou um mestre marcial? Xing Shen disse, oh meu Deus, isso é ruim. Que droga, ele é apenas um mestre marcial. Chan Xiao pensou, droga, esse cara miserável, que droga, fui enganado. Isso não é apenas usar uma faca para matar uma galinha enquanto um boi está sendo abatido? Chan Xiao pensou, que desperdício de um discípulo poderoso, ah! Dai Lu disse provocativamente, haha, você está chocado com minha verdadeira força? Não fique triste, você pelo menos tem a honra de ser um degrau para mim. Esse nível de força se atreve a me desafiar, que raiva, esse cara patético. Você ousa me enganar, eu vou te esmagar. Moleque, estou realmente farto de você agora. Esse poder deve ser pelo menos um mestre marcial de alto estágio, como pode ser tão fraco? Antes você me chamou de degrau, o que está dizendo, cara patético? Eu não vim até aqui para lutar com um tolo. Dai Lu, relutante em desistir, disse, não. Eu ainda não perdi. Eu ainda tenho poder. Assim que eu entrar em um estado de quase morte, meus poderes vão naturalmente se ativar. Xing Shen deu de ombros, sorrindo, é só isso que você tem de força? Ah, você ainda consegue retrucar? Bem, não estou nem aí, deixe-me te dar um gosto do verdadeiro poder. Ye Xing Shen atendeu ao desejo de Dai Lu e o chutou de volta com força. Dai Lu gritou desesperadamente, é só isso que você tem? Porque quanto mais você tenta, mais eu me divirto. Xing Shen disse, droga, esse é exatamente o tipo de personagem coadjuvante que o líder da seita mencionou, por que minha sorte é tão ruim? Xing Shen disse, acabei de entrar no campo de batalha e encontrei alguém como você, vou bater neste cara até a morte agora, estou faminto por uma boa luta, não está? Enquanto isso, o oponente murmurou, cheio de esperança, aqui está, posso sentir, minha capacidade de absorção está prestes a ser ativada. Todo o seu poder espiritual agora pertencerá a mim. Droga, esse cara, pensou Dai Lu que era realmente forte, mas a vida não é tão sonhadora como parece. Na realidade, antes que a capacidade de absorção de Dai Lu pudesse ser ativada, inesperadamente ele desmaiou, sob a arrogância de Ye Xing Shen. Que mais sonhos ele poderia ter? Em seus sonhos, ele realmente achou que estava prestes a engolir todo o meu poder? Xing Shen se aproximou, deu um chute forte no oponente. Você ainda pode rir depois de levar um chute desse? Definitivamente alguém experiente. Meu sapato, agora não há como recuperá-lo, vou queimar quando voltar. O ancião da seita da fonte sagrada viu seu discípulo sendo espancado até ficar inconsciente, seu rosto escureceu de raiva, você está sendo muito arrogante. Nunca pensei que você batesse em meu discípulo até esse estado. O ancião Jin respondeu, não é estranho que esse discípulo tenha pedido ao oponente para vencê-lo? Ele interveio, SHH, você ainda acha que não perdemos cara suficiente? O discípulo interno, Lan Jing, venha aqui. Apenas vença, não perca. Lan Jing disse, espadachim, da seita da fonte sagrada, Lan Jing, você se atreve a lutar contra mim? Ele é apenas um espadachim? Zhou Hong, você vai. Chan Xiao ordenou. Chefe, você pode me deixar levar essa luta? Droga, você, o reparador de portas, Ma Yongning. Se Dudu quer ver minhas habilidades poderosas de Julienne Corte, que melhor maneira do que através de um combate real? Vendo Ma Yongning dizer isso, Dudu acenou com a cabeça. Lan Jin comentou, lutar apenas para agradar uma menininha. Uma pessoa que carece do coração de um homem forte não é digna de competir comigo. Você vai primeiro, porque uma vez que minha espada for brandida, você não terá mais chances. Chan Xiao, assistindo de baixo, não pôde deixar de pensar, esse estilo de diálogo, por que parece que meu discípulo tolo se misturou a um personagem de Gu Long? Ma Yongning não vai perder, porque ele também é um espadachim, mas ele não é apenas um espadachim. Chan Xiao então olhou para o oponente e se lembrou, quase esqueci, Zhou Hong também é um personagem de Gu Long.
Depois da luta, eu preciso encontrar uma maneira de conversar com esses dois, não posso deixar que esse estilo de pintura prevaleça sobre mim. No palco da luta, os discípulos da seita da Fonte Sagrada começaram a empregar a técnica da espada onda vagas, cada golpe da espada disparando como ondas destruidoras. Ma Yongning permaneceu calmo, suas técnicas de espada passando por seu oponente, poderosas, mais delicadas. Ele ficou embaixo da plataforma, com os olhos arregalados de espanto ao testemunhar a brilhante técnica de espada, pulando de alegria, nunca esperei que fosse uma arte de espada de alta classe. Ele continuou, a técnica da espada de ondas ondulantes, ouvi dizer que essa técnica de espada é como um vento forte e ondas grandes, chamativas, mas cheias de poder. O discípulo da seita da Primavera Sagrada correu para o jogo perigoso do mundo como uma mariposa diante da chama, sem hesitação, atacando diretamente Ma Yongning. Além disso, ele adicionou o Tidal Surge. Ma Yongning, aquele do tipo Gulong, olhou para seu oponente como se fosse um estilo cômico de Hong Kong, e a compatibilidade estava me fazendo quase perder o controle. Ma Yongning inclinou a cabeça, seu tom indiferente, sinto muito, não gosto de ondas tão tumultuadas. Yongning liberou suas habilidades contra Lan Jing com grande intensidade, deixando o outro cara sem palavras, e para evitar essa habilidade de Ma Yongning, Lan Jing teve que lutar muito para se defender. Ele podia sentir o perigo da habilidade de Ma Yongning, a respiração é densa e pesada assim, intenção da espada, se eu pular deste duelo um momento tarde demais, minha vida acabará. Ele é um dos 10.000 cultivadores de espadas, assim como os cultivadores de espadas mais fortes, igualados apenas na Terra das Estrelas. Alguém gritou, oh meu Deus, mesmo quando estamos apenas colhendo vegetais na seita, precisamos mesmo ser tão fortes? Zhou Hong disse, o futuro entre você e eu definitivamente terá uma batalha. Yongning respondeu, haha, Zhou Hong, eu não estou nem esperando por isso. Tudo bem, Ma Yongning. Então definitivamente lutaremos mais cedo ou mais tarde. Realmente droga. Que talento ou virtude eu tenho para ser o personagem principal deste quadrinho? Vendo Tian Xiao perguntar isso, o sistema finalmente falou, uma galinha em meio a gruas, o host é tão comum a ponto de se destacar assim. O Iron Bone Sect é tão forte. Até agora, teve vitórias avassaladoras. Então, se perdermos esta batalha, não será um grande problema. Esta batalha é Tian Qi indo para o campo de batalha, pois entre os discípulos internos, Tian Qi tem as piores qualificações. Então esta batalha é um pouco difícil para ele. Tian Qi sabe, minha força é apenas 30.000 kg, enquanto meu oponente, embora de qualificações comuns, é um mestre marcial do 7º estágio, com força de pelo menos mais de 40.000 kg. Ele se aproximou de Tian Qi e zombou, não esperava que um mestre marcial de tão baixo nível pudesse levar uma surra assim. Ele disse, se fosse uma situação normal, eu definitivamente aconselharia você a se render. Mas hoje, pela glória da seita, eu vou cortar seus tendões e ossos. Esse cara realmente possuía uma força muito superior à de Tian Qi. Ele saltou para a frente, atingindo Tian Qi com uma força imensa. Enquanto atacava, comentou, de fato, assim como meus irmãos disseram, todos vocês da seita do osso de ferro são fortes o suficiente para machucar minhas mãos. Em termos de força, Tian Qi não podia se comparar a esse cara, mas quando se tratava de resiliência, não havia dúvida. O contra-ataque de Tian Qi o pegou de surpresa, então Tian Qi ainda tem a habilidade de revidar. Isso até fez o cara vacilar para trás. Tian Qi disse, você me acertou com 5 técnicas de palma, eu vou devolver o favor com uma técnica de palma, bastante justo. Contanto que eu consiga te acertar, o que restar em pé no palco serei eu. Depois de dizer isso, Tian Qi continuou a saltar em direção ao cara, retomando a luta. Neste ponto, Tian Qi não se importava mais quantas pancadas havia levado, ele só precisava aguentar os golpes e continuar lutando contra ele. Os dois lutadores trocaram continuamente técnicas entre si, deixando os espectadores atordoados. Abaixo da arena, Xiao Mo disse a Tian Xiao, diretor, o oponente é muito mais forte que Tian Qi. Além disso, como ambos estão usando técnicas de soco, só pode haver um confronto frontal.
Tian Qi realmente está em desvantagem. Neste momento, Chan Xiao confirmou a Xiaomo, entre seus discípulos internos, Tian Qi é o mais comum. Ele não possui o formidável poder espiritual como Qing Yang, não pode se comparar à sua velocidade e não se iguala à força defensiva de Xiao Zuiji. Mas aquele que geralmente não diz nada como ele é quem possui a maior resistência entre vocês para suportar os golpes de Li Fei. O oponente pode ser capaz de feri-lo e empurrá-lo para trás, mas certamente não conseguirá derrubá-lo. A resiliência de Tian Qi em receber os golpes era tão aterradora que o oponente começou a sentir um frio na barriga. Ele gritou para Tian Qi, aquele tonto com pele grossa. Então ele continuou a socar Tian Qi no estômago. Um de seus ataques foi bem sucedido, fazendo Tian Qi voar para longe, mas como ele disse, Tian Qi era duro como aço. Não importava o quanto fosse atingido, ele continuaria lutando. Ele não tinha medo de ninguém. Devido a ter sido atingido com tamanha intensidade, Tian Qi cuspiu um pouco de sangue. Isso deixou o ancião muito satisfeito, ele riu como se fosse época de colheita e gritou, haha. Mesmo nesse nível, você ainda não caiu? O Seita do Osso de Ferro finalmente terá que perder. No palco de luta naquele momento, gotas de sangue estavam caindo ao chão, e um par de pernas havia se ajoelhado. Mas não era nosso Tian Qi, mas o oponente, que parecia estar à beira do colapso. Isso o deixou incapaz de entender e ele perguntou, como é possível? Você suportou mais de 100 das minhas técnicas de palma, e a maioria das vezes eu só atingi você com 50 ou 60 técnicas de palma. Como eu poderia ser aquele que não consegue mais aguentar? Depois de dizer isso, o oponente também colapsou no palco. Tian Qi, com o corpo ferido por toda parte e roupas rasgadas como um mendigo, se aproximou dele e disse, a seita do osso de ferro deve vencer. Apesar de se sentir exausto, Tian Qi ainda rasgou sua camisa esfarrapada para revelar seus incrivelmente atraentes abdomenes em forma de 8. Ao ver que Tian Qi havia se esforçado tanto para alcançar a vitória, todos no Seita Osso de Ferro ficaram radiantes e levantaram as mãos em celebração. Após a batalha, Tian Qi desceu confiantemente da arena. Quando chegou aos seus companheiros, finalmente permitiu-se relaxar. Qing Yang se aproximou para apoiar Tian Qi, aconselhando-o a descansar. Nesse momento, nosso Tian Qi, com os olhos semifechados, chamou seu mestre. Tian Qi não desonrou a missão. Vendo que Tian Qi trabalhou tão duro para trazer honra à seita, Chan Xiao ficou muito satisfeito. Tian Qi, você nos trouxe grande orgulho. Após descansar, lembre-se de beber esta poção de transformação de grau máximo. A arena neste momento caiu em silêncio, sem sons de galos cantando ou cachorros latindo. Os dois anciãos da seita da Fonte Sagrada também tiraram um momento para elogiar Tian Qi, embora a seita Osso de Ferro seja arrogante, ter um discípulo com tal caráter resoluto é verdadeiramente extraordinário. Embora não queiramos admitir, os discípulos da sua seita, seja na cultivação ou inteligência, são, de fato, escolhas de primeira linha. Ele disse, mestre de seita, esta seita dos Ossos de Ferro não tem nada a ver com o passado. Você descreveu tudo. HMPH, eles são apenas um bando de anões misturando-se entre os grandões, isso não muda sua natureza grosseira. Sendo capaz de cultivar um discípulo como este, a seita do chefe Júnior realmente tem esse tipo de background. Eu tenho uma perspectiva diferente sobre este jovem mestre agora. Realmente, eu quero ver a aparência do chefe Júnior com meus próprios olhos. Ele não é alto, magro, claro, com um nariz alto? Oh não, é isso. Droga, esta moça só tem um pulmão grande e um cérebro pequeno, sua imaginação é simplesmente exagerada demais. Agora parece que a impressão daquela garota sobre Chan Xiao é semelhante à de um palhaço. Alguém disse, vamos continuar com a próxima luta, a seita da Fonte Sagrada, Qing Lin Feng contra. Ela disse, Júnior, você não vai assistir mais? É seu admirador. Mu Hongxin disse, a seita dos Ossos de Ferro está vencendo todas, o que há para assistir mais? De repente, uma voz disse, a seita dos Ossos de Ferro é a culpada. Oh querida, Júnior.
A garota de cabelo verde estava prestes a dizer algo quando sua irmã ao lado sinalizou para que ela ficasse quieta. Na arena agora, a luta ainda não começou, eles estão apenas se aquecendo discutindo primeiro. Lin Feng disse, no passado, devido a um momento de descuido, eu permiti que você tivesse sucesso em seu ataque surpresa. Eu sou um discípulo pessoal. Minha força não é algo com que um discípulo interno como você poderia competir. Xiao Zuiji mostrou uma expressão de desdém enquanto esse cara continuava a tagarelar. Essa atitude de Xiao Zuiji quase fez Lin Feng explodir de raiva, sentindo-se amargurado até o osso. Sem conseguir se controlar mais, ele avançou para a batalha contra Xiao Zuiji. Xiao Zuiji pisou no chão da arena, usando a força bruta para desviar dos ataques de seu oponente. Lin Feng virou-se e disse, você acha que só porque assistiu a muitas lutas, eu não perceberia? Os discípulos da sua seita são todos baseados em ter um corpo forte? Na mente de Lin Feng, ele se considerava um professor que sabia tudo, olhando com desprezo para Xiao Zuiji enquanto ele voava atrás dele e declarava em voz alta, apenas um tolo lutaria contra você de frente. Então, ele começou a usar a técnica da palma, pressionando com força em direção às costas de Xiao Zuiji. Este golpe apenas rasgou a camisa de Xiao Zuiji, mas não teve efeito algum em sua saúde. Muitas pessoas na arena ficaram impressionadas ao ver a técnica da palma. Não esperavam, esta é uma habilidade marcial de pico, a seita da fonte sagrada, classificada em quinto, não é tão inútil assim, certo? Xiao Zuiji tensionou o braço, usando sua força para bloquear. Ele destruiu o selo principal de Lin Feng, mas ainda assim sorriu, uma habilidade marcial de pico não pode ferir a carne robusta que você possui. Mas eu já previa isso, o selo espiritual não é meramente uma arma afiada para ataque. É uma ferida de choque. Eu não esperava ser danificado por isso. O sangue não pode se recuperar. Reação rápida, deixe-me ver quantos mais você pode suportar. Lin Feng engajou em uma guerra psicológica com Xiao Zuiji, trocando algumas palavras antes de continuar seu ataque. Como antes, Xiao Zuiji ainda conseguia destruir o ataque da técnica da palma. No entanto, desta vez Lin Feng parecia ser mais forte, pois usou ambas as mãos para formar um selo, produzindo dois grandes selos espirituais, esmagando Xiao Zuiji de ambos os lados. O ancião da seita da fonte sagrada estava radiante ao ver seu discípulo em tal estado, conseguir usar dois grandes selos espirituais simultaneamente. A força de Lin Feng realmente aumentou. Mas, ao contrário das expectativas da seita da Primavera Sagrada, Xiao Zuiji ainda se manteve firme, usando os cotovelos para empurrar os dois selos de Lin Feng para longe. Não só isso, mas Xiao Zuiji também conseguiu estilhaçar ambos os selos. De fato, você superou minhas expectativas, disse Lin Feng. Mas imediatamente depois, ele perguntou, você sabe por que essa habilidade marcial é chamada de grande selo espiritual? Xiao Zuiji então percebeu que sob seus pés, a arena tinha sido coberta com os selos de Lin Feng, quase preenchendo toda a área. Instantaneamente, um grande selo de técnica de palma apareceu no ar, descendo em direção a Xiao Zuiji. Lin Feng riu sinistramente, controlando sua técnica de palma. Desta vez, ele estava jogando um pouco mais pesado, esta técnica de palma não só era maior, mas também mais poderosa do que os selos anteriores. Quando este selo de técnica de palma caiu em direção a Xiao Zuiji, gerou uma força imensa, estilhaçando a arena. No entanto, não muito tempo após a alegria, a expressão de Lin Feng começou a mudar de risada sinistra para preocupação. Abaixo, a voz de Xiao Zuiji ecoou enquanto ele sustentava a técnica da palma com uma mão. Vendo seu querido Zuiji ainda vivo e não disposto a desistir, até mesmo provocando-o, Lin Feng decidiu criar outro selo com sua mão. Com outro selo criado, desta vez era de fato o dobro da pressão para Xiao Zuiji. Agora ele tinha dois selos da técnica da palma acima de sua cabeça. A tarefa de resistir tornou-se ainda mais difícil para Xiao Zuiji. Chan Xiao abaixo estava reclamando, abaixo desse ladrão que roubou minha habilidade. Abaixo dele. Abaixo dele. Calma, líder do setor. Isto não é bom.
Parece que precisarei me esforçar para registrar direitos autorais para todos os tipos de habilidades. Caso contrário, irei ficar apenas com habilidades de imitação pobre transformadas em fantasmas. A propósito, há alguma organização nesta terra estelar que cuida de questões de monopólio? Ele disse, com 2 grandes selos espirituais assim, a força deve ser pelo menos de 75 toneladas. E como são 2, isso dá 150 toneladas. No entanto, ele escolheu colidir de frente. A força desse cara pode ser considerada de gênio, é uma pena que sua mente não seja muito brilhante. O ancião da seita Fonte Sagrada estava analisando o programa quando de repente ouviu risadas. Ele olhou para o líder da seita, sentindo uma sensação de presságio de que algo ruim estava prestes a acontecer. Ele comentou sarcasticamente: olhem. Aquele discípulo da seita dos ossos de ferro está prestes a ser reduzido a migalhas. Em apenas um pouco de tempo, ele definitivamente estará implorando pela sua vida. Parece que é isso que o líder da seita diz em todas as lutas, não é? Enquanto o líder da seita exclamava com alegria, uma voz atrás dele ecoou: cale a boca imediatamente. Toda vez que você abre a boca para comentar, é garantido que meu discípulo será derrotado. Fique quieto ou morra. Se você disser mais uma palavra, eu te expulsarei, líder da seita. Na arena, Xiao Zuiji também estava lutando sob o peso de 2 selos em suas costas. Devido à tremenda pressão desses 2 selos, a arena estava se desmoronando sob ele. O líder da seita, sendo segurado pela gola, apontou para a arena principal e disse: é apenas uma coincidência. Olhem, ele está prestes a colapsar. Ele disse: droga, você odeia viver muito tempo, não é? Ele ainda pode comentar: eu vou chutá-lo agora. Chan Xiao viu seu irmão mais novo passando um pouco de tempo demais na academia, então pegou um apito e zombou: ó querido, esses caras claramente nunca experimentaram 12 anos de erradicação da alfabetização. Apenas olhe para essa pose, eles ainda não conseguem adivinhar o que Zuiji está prestes a fazer. Os outros não sabiam o que 12 anos de erradicação da alfabetização significava, eles provavelmente acham que 12 anos de erradicação da alfabetização é algum tipo de segredo mágico. O que ele está segurando é uma arma mágica, prestes a fazer um ataque sorrateiro. O poder da ignorância é verdadeiramente surpreendente. Chan Xiao gritou: Xiao Zuiji, colega, concentre-se na sua posição. Prepare-se. Droga, ele ainda pode repelir os 2 grandes selos espirituais. Ele não tem limites? O som do apito de Chan Xiao ecoou no chão de luta. Ao ouvir o apito de seu mestre, Xiao Zuiji liberou uma grande força. Com apenas um leve empurrão, Xiao Zuiji conseguiu derrubar os 2 selos de seu corpo. Xiao Zuiji se virou, usando seu pé, e chutou diretamente o selo de Lin Feng, quebrando com sucesso a técnica da palma. Xiao Zuiji usou as palavras que Chan Xiao lhe ensinou para dizer a Lin Feng: se você só sabe fazer truques assim, então pode apenas deitar e esperar para ser espancado. Ao ver Zuiji quebrar o selo, o cara ficou imediatamente assustado, gaguejando: grande selo espiritual. Mas esse selo de Lin Feng parecia um pouco chocante. Droga, acabei de gastar 1 tonelada de poder espiritual para convocar 2 grandes selos espirituais. Eu ainda nem me recuperei. Ao ver que o oponente que estava enfrentando agora estava como uma galinha com a garganta cortada, Xiao Zuiji correu para atacá-lo. Vendo Xiao Zuiji se lançando em sua direção como um tigre faminto, Lin Feng rapidamente disse: espere 1 minuto. Ele queria dizer: eu desisto. Mas Xiao Zuiji deliberadamente não deixou que ele falasse. Ele voou e socou Lin Feng bem no rosto. Zuiji até mentiu, dizendo: desculpe, não consegui parar a tempo. Da próxima vez, diga isso um pouco mais cedo. Lin Feng quebrou um dente com sucesso, indo com sucesso ao dentista para tratamento ortodôntico. Droga, eu pensei que seria tão legal lutar. Quem diria que depois de levar um golpe de Zuiji, tudo acabaria tão rápido? A ex-namorada de Zuiji o viu e parecia uma alma perdida, levou um momento para recuperar os sentidos.
A irmã sênior de cabelo verde parecia menosprezar a seita da fonte sagrada, dizendo: não é nada especial, o discípulo pessoal da seita da fonte sagrada tem uma reputação vazia, nem consegue lidar com um garoto de uma seita de 7ª classe. 2 grandes selos espirituais, irmã sênior, você percebeu? Eu acho que percebi, certo? Esse cara Zuiji é bem interessante. Vamos lá, vocês 2 garotas. Olhem para o filho dos outros e se comportem, por que estão tão tagarelas? Até mesmo Xiao Zuiji as olhou, fazendo com que ambas ficassem vermelhas e desviassem o olhar. A ex-namorada de Zuiji furtivamente o observou e lembrou do passado, há 10 anos na residência de Mu Hong. Xin'er, seu avô pessoalmente tomou a iniciativa de lhe encontrar um bom genro. Xiao Zuiji da família Xiao tem um talento razoável e trabalha duro em seu cultivo. Mu Hongxin disse: Xin'er nem conheceu essa pessoa, como o jovem avô pode arbitrariamente impor um noivado? Mu Hongxin disse: vovô é um grande vilão. Ele riu: haha, você não pode confiar na perspicácia do seu vovô, Xin'er? Aquele garoto tem um potencial extraordinário, além disso, possui uma tenacidade rara. Seu vovô sabe que ele definitivamente se tornará um dragão entre os homens. Justo quando estava prestes a descer da arena, Zuiji virou-se novamente em direção às 2 garotas, querendo sinalizar: em 2 anos, eu vou pisotear 100 seitas e recuperar minha dignidade. No entanto, a ex-namorada de Zuiji, encantada pelo físico de Zuiji, interpretou mal sua mensagem e pensou: aos meus olhos, só existe você. Oh meu Deus! Esse mal-entendido é realmente surpreendente. Devido ao mal-entendido do sinal de Zuiji, ela ficou tão emocionada que desmaiou. Depois que a luta de Zuiji terminou, a arena ficou em silêncio, preparando-se para a próxima batalha. Ele disse: então vocês todos já chegaram? O rosto da seita da fonte sagrada está prestes a ser rasgado. Um dos subordinados respondeu: já informei a eles para apressarem-se, ancião. Como podemos correr até aqui depois de causar uma grande comoção? O novo lote da seita da fonte sagrada acabou de sair, e ele riu de maneira astuta, como um cachorro mordendo um osso. Chefe Junho. Para a próxima partida, podemos nos divertir um pouco. Xiaomo disse: por que de repente trazer à tona o jogo 2 contra 2? Além disso, o que você disse antes realmente machucou, sabia? Nos chamando de seguidores incrivelmente convenientes? Então agora estamos procurando formar uma equipe para ir à batalha. Você não está sempre orgulhoso disso? Mas sendo nomeado na frente dos outros, você ainda deveria se sentir envergonhado. Pelo que eu reuni sobre a situação de luta daqueles discípulos da seita dos Ossos de Ferro, vocês são realmente teimosos. Por favor, eu imploro aos 2. Deixem-nos, pequenos inseguros, não perder a face demais. A seita da fonte sagrada, Gu Shaojil, Gu Vanwu, por favor, nos mostrem o caminho. Gêmeos, hein? Primeira vez que nos encontramos. Eu sou Su Xiaomo, Li Fei. Mas essa tão falada face deve ser conquistada por conta própria, ninguém a dará a você. Após trocarem algumas palavras, Xiaomo e Li Fei ambos avançaram em direção aos 2 caras, atacando. A velocidade dos 2 fez com que eles exclamassem: rápido de fato. Xiaomo já havia avançado, acertando um deles, enquanto Li Fei, sem querer ficar para trás, pulou e deu uma joelhada no outro. Vendo isso, Xiaomo gritou: vocês 2 não conseguem nem acompanhar a nossa velocidade, são tão fracos assim. Enquanto Xiaomo falava alto, nas arquibancadas, Chen Xiao e Ye Xingchen lá embaixo perceberam que algo estava errado nesta luta. Todos concluíram que Li Fei e Xiaomo provavelmente acabariam levando uma surra nessa batalha. No palco de luta, Xiaomo ainda não havia sentido nada em comum. Nesse ponto, Xiaomo estava sendo bastante agressivo. Ele avançou e chutou aquele cara, mas esse chute também o fez perceber a diferença. Desde o começo, havia essa sensação estranha, algo parecia fora do normal nos meus pés. Xiaomo começou a se sentir inquieto e rapidamente levantou a perna, recuando junto com Li Fei.
Xiaomo disse, Li Fei, a situação parece um pouco estranha, você percebeu algo? Li Fei respondeu, não sou burro, consigo sentir que aqueles dois têm uma sensação pegajosa quando atacam. Não tendo sido machucados ao redor dos olhos ainda, esses caras aplaudiram e disseram, a velocidade de vocês dois é realmente surpreendente. Estamos em admiração, em admiração. Mas, ao examinar mais de perto as mãos desse cara, havia de fato algo muito incomum. Parecia que havia algo em suas mãos, e ele deve ter acabado de fazer as unhas, com esmalte preto recém-aplicado. Xiaomo compartilhou seus pensamentos com Li Fei, sinto que nossos ataques não foram sem impacto nas defesas deles. Mas parece que nem sequer os tocamos. Se não descobrirmos esses dois, estamos apenas esperando a morte. Não podemos culpar eles. Embora eu tenha detectado seus truques, a chance de vencermos ainda é menor que 30%. Ye Xingshen e Qian Xiao estavam discutindo no chão da arena, enquanto Xiaomo e Li Fei no palco de luta sentiam, não podemos continuar brincando, precisamos usar nossas habilidades. Dizendo isso, eles se prepararam para lutar e usaram sua velocidade para correr rapidamente. Xiaomo já havia corrido em direção aos dois caras e pulou alto no ar. Neste momento, Xiaomo começou a usar suas habilidades. Xiaomo usou golpes de ferro sem rastros, chutando descontroladamente ao redor dos dois. Xiaomo criou sua técnica no ar, e então esses socos sem forma choviam, atacando os dois. Mas ele só viu uma mão do outro cara balançar casualmente, o que deixou Xiaomo astonado, parado ali bobo como um cachorro balançando a cabeça olhando para eles. Eu realmente ainda prefiro um oponente um pouco mais forte, isso mesmo. Não ter cérebro apenas desperdiça energia lidando com ataques aleatórios, não consome esforço algum. A técnica de Xiaomo foi facilmente desmantelada por esses dois. Além disso, eles até zombaram de Xiaomo por ser sem cérebro, o que o deixou furioso. Vendo a técnica de Xiaomo sendo destruída, Li Fei também avançou, usando um chute duplo explosivo para atacar. Xiaomo gritou de trás, Li Fei, tenha cuidado. Eu descobri que nós estamos. Antes que ele pudesse terminar, bum! Ambos os caras balançaram as mãos ao mesmo tempo, mandando Li Fei voar para o lado com facilidade. Vendo Li Fei ser derrubado, Xiaomo avançou, eu vou te pegar. Mas droga, essa pegada foi um pouco inesperada. Xiaomo rapidamente se corrigiu, desculpe, eu subestimei, eu perdi um passo. Li Fei viu Xiaomo assim e ficou muito irritado, droga, Xiaomo. Aquele garoto, você deve estar fazendo isso de propósito. O que você acabou de dizer? Você percebeu o acordo entre eles já? Isso mesmo. Desde o momento em que começamos a lutar, caímos na armadilha deles. Esses dois bandidos, vendo que tinham sido descobertos, riram maliciosamente, eu pensei que vocês estariam tão derrotados que nem perceberiam. Neste ponto, eles não esconderam mais seus trunfos, revelando oficialmente suas armas poderosas. Apenas um puxão simples dele transformou a arena onde Li Fei e Xiaomo estavam em muitos pequenos blocos. Xiaomo e Li Fei, testemunhando esse movimento dos dois caras, ficaram um pouco surpresos e disseram, bem-vindos ao que nós preparamos meticulosamente. Gostaríamos de apresentar a vocês nossos pequenos insetos. Xiaomo e Li Fei estavam pensando, o fio transformado pelo poder espiritual. Poderia ser que eles estivessem apenas se defendendo contra nossos ataques antes de montar sua formação? Não importa quão rápido o inseto seja, ainda é apenas um inseto. Mas desperdiçou um pouco do nosso tempo. O homem disse em voz alta ao ver isso. Li Fei notou que a atitude do rapaz era bastante desagradável, então ele voou e o chutou. Mas não funcionou. Os dois agora estavam muito confiantes e disseram, agora você está como vagalumes pegando em uma teia de aranha. Você está pronto para dançar? Vendo-os falando sobre fios, Xiaomo sorriu e perguntou, ei, fios? Bem, que bom, eu justo tenho uma faca. Os dois ignoraram sua cara e continuaram a conversar, pequeno inseto, a elasticidade superará toda a sua imaginação.
Ele continuou a manipular os fios em suas mãos, cortando a arena em muitos pedaços. Os fios que esses dois haviam criado eram numerosos e entrelaçados, fazendo as pessoas pularem e pisotearem no ar. Começando a usar sua habilidade, com esse chute, Xiaomo criou uma lâmina espiritual, e a lâmina espiritual de Xiaomo voou diretamente em direção a eles, mas foi bloqueada por sua seda de aranha, deixando-os um pouco aturdidos, mas essa habilidade é realmente bastante boa. Vendo que as coisas não estavam indo bem, os dois começaram a unir seus esforços. Eles fundiram seus fios em um só e então balançaram o fio para a frente. Ambos começaram a dançar freneticamente, criando uma barreira de teia em direção a Xiaomo. Desta vez, seus fios eram mais afiados do que o golpe de Xiaomo, mas Xiaomo ainda estava confiante de que conseguiria lidar com isso. Justo quando os pensamentos de Xiaomo se concluíram, um objeto estranho passou voando. O que era aquilo que passou rapidamente? A bola voou diretamente em direção à teia de aranha. No entanto, os dois não sabiam o que era a bola e se viraram para perguntar um ao outro: o que é essa coisa que corta sem quebrar? Eles usaram sua força para controlar a bola e fazê-la voar em direção a Xiaomo e Li Fei. Li Fei, sem entrar em pânico, permaneceu muito calmo, canalizando sua energia interna e usou um chute-bicicleta para contra-atacar a bola. Com a força de Li Fei, a bola voltou a voar em direção aos dois. Droga, de novo, eles nos veem como alvos vivos? Eles continuaram a usar seus fios para bloquear o ataque da bola. Agora a bola voltou para Li Fei novamente. Quando Li Fei viu a bola se aproximando, ele a chutou para cima, girou no ar e disse: Xiaomo, o que você está esperando? Um pouco confuso no começo, mas determinado, Li Fei passou a bola. A bola chegou aos pés de Xiaomo, é apenas uma rede de gol senciente, e ela se atreve a ser tão arrogante. Usando o chute do tigre rugidor para chutar a bola, esse chute de Xiaomo exibiu um tremendo poder. Oh meu Deus, até tomou a forma de um tigre, que incrível! O tigre de Xiaomo partiu diretamente em direção ao gol daqueles dois. Gradualmente, a força do chute de Xiaomo começou a dissipar, e aqueles fios da rede pareciam prestes a rasgar. Li Fei disse: no entanto, a força dessa bola é tão intensa. Após se admirarem, os dois oponentes contra-atacaram e chutaram a bola de volta. A bola foi passada de volta e para frente por ambos os lados. Xiaomo usou o chute explosivo, enquanto nosso Li Fei empregou o chute severador. Ambos, juntos, enviaram a bola para longe. Desta vez, os dois oponentes foram empurrados para trás, não conseguindo mais manter sua arrogância. Eles disseram: esses dois caras, eles nos veem como alvos vivos? As dificuldades que enfrentamos podem simplesmente ser resolvidas puxando as redes. Essas pessoas, não querendo mais ser vistas como alvos vivos, apressadamente reuniram seus fios. Oh não, os fios estão sendo puxados, Li Fei. Agora, Xiaomo e Li Fei estão sendo enredados pelos fios daqueles dois, dificultando seu movimento. Embora Xiaomo e Li Fei estejam restritos pelos fios, isso não os machuca, fazendo com que os dois adversários se sintam um pouco desconfortáveis. Mas eles só podem rasgar. A força defensiva desses dois alcançou o nível de um artefato de alta qualidade. Li Fei ainda segurando firme? Você se lembra daquela jogada de pênalti que desenvolvemos em segredo juntos? Eu estava pensando nisso, mas esse golpe requer espaço para ser lançado. O que há para se preocupar? Xiaomo, apenas confie em Li Fei, deixe-me criar espaço para você se mover livremente. É simples assim. Agora, Li Fei e Xiaomo têm o espaço. Os olhares dos dois indivíduos também mudaram. Ambos se lançaram, combinando um com o outro. Eles exibiram uma expressão perigosa ao usarem o Explode Enclave Shot, chutando a bola simultaneamente, criando numerosos fluxos de lâmina espiritual. A bola agora se assemelhava a um tornado, voando em direção aos dois indivíduos. Ela girava e colidia com os fios, conseguindo rasgar todos os fios que os dois haviam criado.
Chanxiao, ao ver que seus dois discípulos eram bastante habilidosos, ficou surpreso, a ponto de pensar que eles poderiam executar simultaneamente o Exploding Fist Cleave na bola, acendendo o fogo para criar uma combustão ainda mais forte, apoiando-se um ao outro como se estivessem chutando um gol? É obviamente. Os outros dois estavam aterrorizados, enfrentando uma explosão e cortes múltiplos ao mesmo tempo. Nossas habilidades não conseguirão suportar isso. Desta vez, estamos como uma vaca-mãe sendo abatida por seu bezerro. Nem mesmo um segundo para suportar, isso não é como chutar uma bola de forma alguma. Isso é ser cortado em 1000 pedaços. Xiaomo disse, nunca esperei que nossa habilidade tivesse a propriedade de despir roupas. Então, chamar isso de Exploding Cleave Shot não parece mais apropriado. Xiaomo disse, no futuro, isso será chamado de Destruidor de Camisas. Uma cena de striptease masculino, Fujoshi Shot, haha. Droga, Xiaomo, o que você está pensando? Xiaomo e Li Fei estão discutindo sobre renomear a habilidade. Enquanto isso, os dois membros do Seita da Fonte Sagrada estão deitados lá nus como filhotes. Ele disse, originalmente, não queríamos que nossa carta na manga se revelasse por causa da atualização da seita, mas parece que não podemos esconder nossos trunfos por mais tempo. Nesta partida final, devemos vencer a todo custo. Vá em frente, o discípulo mais forte da seita da Fonte Sagrada, um possuidor de raiz espiritual de grau santo, Jian Feifan. Jian Feifan disse, embora eu seja uma pessoa humilde que não quer intimidar os fracos com força, se eu não o fizer hoje, a seita da Fonte Sagrada perderá dezenas de partidas sem nenhum rosto para continuar existindo. Vocês homens são realmente um bando de tolos, só sabem usar força. Este palco é tão lindo, mas vocês o arruinaram assim, estou muito insatisfeita. Palma da geada de 9 camadas. Certo, droga, que coisa santa Jian Feifan, desta vez encontrar Qian Qian será com certeza o fim. Apenas uma mera brisa fresca, nada com que se preocupar. Oh, apenas esta mera brisa fresca. Bem, então, vale a pena se preocupar agora? Qian Qian usou sua técnica definitiva para criar milhões de redemoinhos e até adicionou um iceberg gigante. Até mesmo o ancião da seita Primavera Sagrada que estava do lado de fora teve que temer esse movimento de Qian Qian. No entanto, o ancião ficou com os olhos arregalados e não pôde fazer nada além de xingar, droga. O selo de gelo de Qian Qian estava se espalhando por toda parte, começando a congelar os pés de Li Fei. Agora todo o seu corpo estava completamente envolto em gelo. Não só isso, mas a escultura de gelo dele foi bastante surpreendente. Ei, isso é bom, isso é muito bom. A arena voltou ao seu formato quadrado. Meia hora, o gelo nele derreterá sozinho. Este gelo de artes marciais é realmente muito poderoso. Qual é exatamente o pano de fundo da técnica da irmã mais velha? Não sei se é uma ilusão ou não, mas sinto que suas artes marciais suprimem completamente meus atributos. Qian Qian estava prestes a renunciar quando uma mão se estendeu para abraçá-la. Ah, não, foi Chanxiao abraçando Qian Qian. Qian Qian, você realmente é minha deusa. Enquanto abraçava Qian Qian em seus braços, o sistema notificou, destruiu-o às escondido da seita da Fonte Sagrada, superou a fase 3 da missão épica, progresso de conclusão 120%. Recompensa, talismã quebrador de selos, poção de aprimoramento de raiz espiritual de grau máximo, 1000 pontos de contribuição. Enquanto era abraçada por Chanxiao, Qian Qian se sentiu leve e envergonhada, seu rosto ficando vermelho enquanto dizia, solte-me rapidamente. Eu não esperava que Qian Qian fosse tão dominadora. Apenas ao respirar, ela completou a missão épica além das expectativas. Se você agir assim na frente de todos, não me culpe. Estou errado, irmã mais velha. Completando a missão épica, o nível do reino selado foi elevado. Uma vez que o selo sobre Chanxiao foi quebrado, ela começou a derreter o gelo e a se atualizar. Finalmente, posso romper o reino de grande mestre marcial. Essa sensação é como se algo estivesse se formando dentro do meu corpo. O sistema anunciou, esse é um fenômeno único do reino de grande mestre marcial, chamado núcleo espiritual. O núcleo espiritual,
quando comprimido ao seu limite, gerará poder espiritual. Com isso, não importa a absorção, recuperação ou liberação, tudo aumentará exponencialmente. O sistema de notificações declarou, antes de alcançar o domínio do grande mestre marcial, é apenas um vórtice de Qi. Depois de atingir o domínio do grande mestre marcial, este vórtice se transforma em um núcleo espiritual. Na história de 10.000 anos da Terra das Estrelas, cada artista marcial teve apenas um, sem exceção. Então, mestre do sistema, por que um vórtice de Qi apareceu subitamente ao meu lado logo após eu formar meu núcleo espiritual? Ah, bem, como eu deveria dizer isso? Está tudo bem, ter um a mais não vai te matar. Pode ser porque sua cultivação foi suprimida por muito tempo. Droga! Não é o seu corpo, então você pode falar com facilidade. Depois de completar sua missão, Chan Xiao também havia subido de nível. De repente, uma onda de poder desceu sobre a arena, e ele disse: aquela explosão de energia agora deve ser do líder da seita Junho experimentando um alegre avanço ao domínio do grande mestre marcial, certo? Hoje, meu discípulo foi instruído pela seita mais do que algumas vezes. Esta graça, se eu não retribuir, me tornaria um motivo de riso no mundo. Eu humildemente desejo responder ao líder da seita Junho com um pouco da minha longa experiência como grande mestre marcial. Por favor, líder da seita Junho, venha ao palco. Ele disse: eu sou inútil, no 8º estágio do reino do grande mestre marcial. A energia que você revelou agora indica que você tem pelo menos a força do 2º estágio do reino do grande mestre marcial. Venha, deixe-me pessoalmente experimentar um pouco da alta habilidade da seita do osso de ferro. 8º estágio do reino do grande mestre marcial, sua força deve ser de pelo menos 30.000 toneladas, certo? 30.000 toneladas, este velho é tão fraco assim? Claro que não, ele está em um alto estágio do reino do grande mestre marcial. Ele deve ser muito forte, certo, presidente? Você está dizendo que ele é fraco? Apenas 30.000. Esse é o estágio que acabei de ultrapassar há 10 segundos. Chan Xiao começou a subir ao palco para enfrentar com um espírito destemido, exceto por Qian Qian, mesmo enfrentando o 8º estágio do reino do grande mestre marcial, Chan Xiao ainda parecia desinteressado nos movimentos desse cara. Ele avançou como um deus, atacando com o punho subjugador do dragão, mas Chan Xiao ainda não lhe deu importância. Então, casualmente, ele o deu um tapa. Como um tolo. Após receber um tapa de Chan Xiao, este ancião ficou com a boca torta, espirrando sangue por toda parte. Após um tapa, foi impressionante. Ele foi lançado para trás, atordoado. Ele disse: como isso é possível? Minha força é a de um mestre marcial de 8º estágio, e combinado com o punho que subduz dragões, meu poder deveria ser de pelo menos 200 toneladas. Acabei de sentir a excitação provocada pelo discípulo da competição da minha seita, e resolvi um problema difícil em um instante. Como poderia meu talento ser tão especial? Acabei de romper o reino do mestre marcial e saltei imediatamente 2 graus. Além disso, minha força também alcançou. Sem permitir que Chan Xiao terminasse sua frase, o ancião Jin voou e socou Chan Xiao na boca. A atitude do ancião Jin não agradou muito a Chan Xiao. Usando uma mão para bloquear o soco do ancião Jin, Chan Xiao disse: a essa idade, ainda provocando ataques furtivos. Ancião Jin, você realmente tem um caráter ruim. Então Chan Xiao usou o shift, tocou levemente na mão do ancião Jin. Continuando a se apresentar ao ancião Jin, após meu avanço, minha força base atingiu 150 toneladas. Além disso, coincidentemente, minhas artes marciais aumentaram uma a uma. Meu poder de ataque atual é de 240 toneladas, seu porco. Não permitindo que o ancião Jin se firmasse, Chan Xiao continuou a usar socos encadeados explosivos para atingir o ancião Jin. Droga, com essa expressão e esse tipo de soco, parece bem doloroso para o ancião Jin. Chan Xiao continuou mergulhando, usando o Shoryuken para atacar o ancião Jin. Agora o ancião Jin estava realmente espancado e machucado, completamente arruinado. Ele duvidou de sua existência e pensou:
Quem exatamente é o grande mestre marcial de alto estágio? Obrigado pela hospitalidade, foi prazeroso. Felizmente, o ancião Jin segurou as rédeas. As cartas na manga que preparei ainda nem foram usadas. Diretor imbatível. Enquanto todos celebravam a vitória de Chanxiao, uma voz ecoou: cartas na manga, hein? Então, o sistema imediatamente notificou Chanxiao: atenção, detectado pico do grande mestre marcial. Caí em uma armadilha? Acabei de derrotar o ancião, e o diretor vem aqui para recuperar sua dignidade? Se eu não deixar o diretor Junho lutar à vontade e usar todas as suas cartas na manga, outros irão mal interpretar que nossa seita da Fonte Sagrada não trata bem nossos convidados. Líder da seita da Fonte Sagrada Huang Quan. Chanxiao disse: eu ouvi seu nome há muito tempo, líder seccional Huang da seita da Fonte Sagrada, certo? Pelo que você disse, parece que você quer ter um pequeno combate comigo? Você também quer que eu use todas as minhas cartas na manga? Permita-me falar francamente, líder Huang, você está andando por um caminho estreito. Com uma idade tão jovem, você já consegue derrotar um ancião da minha seita, verdadeiramente um herói surgindo da juventude. Eu também quero ter uma partida com você, você aceitará? Droga, antes de qualquer coisa, você já está lançando um ataque. Você ainda pergunta se eu aceito ou não, então não tenho escolha. Mas assim que a habilidade estava prestes a alcançar nosso Chanxiao, uma mão se moveu, e assim o movimento supremo do líder da seita da Fonte Sagrada se despedaçou. Senhor Huang, você parece estar subestimando as coisas um pouco. Como colegas Grandmasters de Picó, nossa dignidade foi completamente manchada por você. Ele disse: eu, Wang Donglin, não posso ficar de braços cruzados vendo Chanxiao ser insultado. Como Elder Wang da seita da Montanha Ashen, devemos certamente vir em auxílio da seita do Osso de Ferro. Eu me atrasei um pouco devido a alguns assuntos, mas felizmente voltei a tempo para a conclusão. Wang Donglin disse: mas agora que estou aqui, aquele velho astuto de Huang absolutamente não pode atacar sem controle. Vendo Chanxiao provocando por trás. Certamente o diretor da seita Primavera Sagrada não está zangado, certo? Senhor Huang disse: eu não esperava que o diretor Junho tivesse alguém para apoiá-lo que fosse um pico do grande mestre marcial. Mas dar um tapa na seita da Primavera Sagrada assim e querer ir embora não será fácil. Vendo o Senhor Huang ainda não queria deixar Chanxiao ir, Wang Donglin arregaçou as mangas e nadou para lutar contra o velho Huang. Velho Huang, você ainda está tão ansioso, hein? Eu aceito esta batalha. Junho Chanxiao, você tem certeza? Embora o velho Huang confie em sua idade, ele é de fato um verdadeiro pico do reino do grande mestre marcial. Ah, vamos lá, velho Wang, acredite em mim, meu trunfo ainda é muito resistente. O velho Wang disse, pela primeira vez de perto, vendo a lâmina crescente do dragão azul, a energia afiada atingiu diretamente meus olhos. Ninguém pode bloquear o espírito do diretor Junho. Nesta partida, Junho Chanxiao está realmente cheio de poder. Devo dizer que gosto cada vez mais de você. Chanxiao disse: se você não é enérgico, o que mais você pode chamar de jovem? Isso mesmo, o punho que subduz o dragão, a técnica do velho Huang é completamente diferente da do Elder Jin. Ele usa um estilo de artes marciais poderoso e grandioso, mas também é muito traiçoeiro e imprevisível, mostrando uma força inigualável. Para essa arte marcial, ele sacrificou algo que um homem absolutamente não pode perder. Você não deve subestimar isso. Droga, um homem sacrificando? Líder Huang, você não é fã do mestre Dongfang, é? Verdadeiramente uma pessoa impiedosa. Meu Deus, qual é essa sua atitude em relação a mim? Embora sejamos lados opostos, admiro muito o líder Junho. No entanto, é necessário um líder de seita como eu para intervir e salvar um pouco da dignidade da seita. Mas sua arrogância acabará aqui. O chefe Huang imediatamente lançou-se contra Chanxiao com inúmeras habilidades próprias. Chanxiao teve que se esforçar muito apenas para desviar de seus ataques.
Essas habilidades se entrelaçavam de várias maneiras, aparentemente capazes de atingir e morder a pele grossa de Tianxiao. Vendo a situação perigosa, Tianxiao imediatamente usou o selo de mão para a defesa. Este círculo defensivo conseguiu empurrar o líder da seita Huang um passo para trás. Não são maus reflexos, esta arte marcial defensiva não é nada ruim também. Acreditar que poderia suportar um dos meus ataques. O que você tem não é um dragão, você é apenas um covil de cobras. Um dragão deve se curvar, um covil de cobras que eu transformei pode liberar seu verdadeiro poder. Assim que as palavras saíram de sua boca, uma grande cobra se enrolou em torno de Tianxiao. Além disso, inúmeras cobras menores correram em direção a Tianxiao de outra direção. Mas Tianxiao permaneceu em silêncio e disse, um indivíduo mesquinho ousando ser imprudente diante de mim. De fato, o líder da seita Huang havia morder mais do que podia mastigar. Agora nosso Guan Yu havia se manifestado. Vem aqui, escoldrel, vamos lutar. Ó céus, o que está acontecendo aqui? Pensou o velho Huang, isto é um espírito de arma, esta sensação de opressão é até maior que a minha. Velho Huang, originalmente pensei em te dar uma lição com minhas próprias mãos, mas não esperava que você possuísse um espírito arma. Parece que não devo mais esconder minhas habilidades. O tesouro da seita do Holy Spring Sect, o espelho refletor da montanha. Neste momento, ele havia retirado sua poderosa arma para lutar contra Guan Yu. Isso não era mais apenas Tianxiao. O mestre Huang começou a usar o espelho refletor da montanha. Este movimento de velho Huang parecia um pouco excessivo, carregar uma montanha inteira para atacar era de fato um pouco demais. Velho Huang, até mesmo Tianxiao teria que perguntar ao nosso Anvu ao ver esta montanha. Eu nunca esperei que o fortão, no auge do reino do grande mestre marcial, fosse tão aterrorizante. O segundo mestre pode competir com ele? Então, líder Junho, você ainda quer admitir a derrota? O espelho refletor da montanha pode fundir perfeitamente as duas técnicas de primavera de nossa seita, seu poder é inimaginável. Mesmo eu nunca me atrevi a liberar toda a minha força. Este movimento do chefe Huang é realmente incrível. Além de ter uma montanha enorme, ele também tem grandes cobras. Se trouxermos isso de volta para fazer vinho, seria incrivelmente delicioso. A grande montanha está despencando, e ao lado dela, a gigante serpente está avançando em direção a Tianxiao para atacar. Segundo o mestre, o poder dessa coisa é pelo menos 600 toneladas. Tianxiao parece um pouco tenso, mas nosso Guan Yu permanece frio e grita, Zhou Kang, droga, isso não é o general Zhou Kang? Zhou Kang. Traga-me meu cavalo Huão. Neste momento, a figura de um cavalo aparece, acompanhada de seu hálito. Então vêm os poderosos membros deste cavalo. Em um instante, Guan Yu tomou controle do corpo de Tianxiao e monta no cavalo, irradiando uma energia aterrorizante. Esta energia faz com que o velho Huang sinta um frio estranho, droga. No momento em que este cavalo aparece, sua energia dispara. Não é bom, eu devo atacar antes que ele alcance seu estado máximo. Dizendo isso, o velho Huang, o mestre, usa sua força interior para pressionar com força, fazendo a montanha e a enorme lombriga descerem com muito mais rapidez e força do que antes, nesta vida, uma pessoa, um cavalo, uma lâmina. Atravessando o mundo, ninguém foi capaz de suportar um único golpe, assim, nunca conheceu o medo. Você não é exceção. Guan Yu, montado em seu cavalo de guerra, avançou com majestade. Com apenas um leve impulso, um homem, um cavalo, uma lâmina, atacou diretamente a montanha. Onde quer que Guan Yu montasse, o corpo daquela serpente era cortado. Ele continuou a brandir sua lâmina, apenas mais um golpe e eu derrotarei com sucesso essa serpente que bebe licor. Depois de lidar com a serpente, Guan Yu continuou a usar sua lâmina. Este golpe de Guan Yu conseguiu cortar o velho mestre Huang e sua montanha ao meio. Vendo isso, o mestre Huang ficou completamente chocado. Droga, como isso pode ser? Ele não conseguia acreditar e não conseguia aceitar isso, então continuou a empregar o espelho refletor de montanha para atacar. Então, uma explosão estrondosa ecoou, e ele continuou a lutar contra Guan Yu com o espelho refletor de montanha.
Mas a vida não é um sonho, não só ele falhou em ferir Guan Yu, mas o velho Huang também teve seu espelho cortado ao meio. Os óculos mágicos caíram da mão de Huang. Neste momento, o velho Huang estava em pânico, olhando para Guan Yu. Mas, felizmente para o velho Huang, nosso Guan Yi disse: "Eu não sou um assassino. Vendo como você atacou agora, você não poderia tirar minha vida. Eu usei apenas 50% da minha força, uma punição leve para te deter. Líder da seita Huang, você deve arranjar as coisas adequadamente." Para entender o poder de Guan Yu, Huang também ficou assustado e pensou: de agora em diante, nunca mais confrontarei a seita Osso de Ferro. Após se acalmar, o velho Huang olhou para cima. A cena fez com que os espectadores cobrissem os rostos, e alguns até se transformassem em pedra. A peruca foi cortada. Agora Tian Xiao percebeu, então o terrível preço da técnica das serpentes é a perda de cabelo. O líder da seita Huang é realmente muito cruel consigo mesmo. Enquanto lamentava sobre o velho Huang, Guan Yu chamou nosso Tian Xiao: "Jovem, você pode ter seu corpo de volta." Assim que terminou de falar, Guan Yu escapou do corpo de Tian Xiao, retornando à sua própria forma. Vendo Tian Xiao sorrir, aquela última jogada foi tão tirânica. O último golpe foi brutal demais, talvez a força.